Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, lançado em outubro pelo CNJ. O documento orienta os julgamentos de crimes contra as mulheres para promover a equidade entre homens e mulheres. A violência física é uma das faces mais dramáticas da situação da mulher. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2019, mais de 7 mil mulheres tiveram morte violenta no Brasil. E de 2009 a 2019, o número de mulheres mortas em casa cresceu 10,6%. Já o de assassinatos fora de casa caíram 20,6%. O que indica aumento da violência doméstica. No âmbito do CNJ, o combate a esses crimes inclui decisões importantes e recentes, como a instituição da política judiciária de enfrentamento à violência contra a mulher, a Semana Justiça pela Paz em Casa, a adoção do formulário de risco de violência e de feminicídio e a campanha Sinal Vermelho. Agora, o CNJ foi além com o lançamento do protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero. O protocolo vai contribuir ainda mais para a desconstrução desse cenário calcado em concepções e imagens sociais totalmente distorcidas. E vai proporcionar às magistradas e aos magistrados brasileiros uma nova lente para que eles prestem justiça sob um novo olhar. Um olhar igualitário, um olhar democrático e, acima de tudo, um olhar inclusivo. O protocolo é uma parceria entre o CNJ e a ENFAM, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Foi inspirado em experiências internacionais semelhantes, como a do México. E não trata só da violência física, mas também da psicológica, da patrimonial e de todas as formas de discriminação da mulher. Qual é o propósito final do protocolo? Reconhecer desigualdades estruturais da sociedade brasileira. Desigualdades que discriminam, que oprimem. Buscar no espaço de justiça a transformação do espaço. Buscar a equidade, que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Uma sociedade fraterna, justa, igualitária, como é aquela preconizada na nossa Constituição, ela não sustenta o racismo. Nós temos que tratar das interseccionalidades. A violência é pior para uma mulher quando ela é mulher e negra, sim. E quando ela é mulher, negra e trans, mais ainda. Que essas lentes possam enxergar. Essa é a perspectiva do protocolo. Na prática, o protocolo estabelece um guia para ser seguido desde a instrução do processo até o julgamento de crimes contra mulheres. É um passo a passo para o juiz, adaptado para cada segmento de justiça, estadual, federal, eleitoral, militar e do trabalho. Veja um exemplo. No direito previdenciário, como o trabalho doméstico de uma mulher pode ser comprovado para garantir o benefício? Qual é o rigor que deve ser depositado para avaliar a prova? Essas questões, então, vêm nesse passo a passo, que é um guia para realização das audiências, para valoração da prova testemunhal, para necessidade ou não de determinadas perícias. Esse guia vem, então, consubstanciado dentro do protocolo. E vamos avançar um pouco mais nesse assunto. Eu converso agora online com Bárbara Lívio, juíza do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e presidente do Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o FONAVID. Muito obrigado, doutora Bárbara, pela participação no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta inevitável.
O que justifica um julgamento com perspectiva de gênero? Julgamento com perspectiva de gênero é aquele que está situado no tempo e no espaço e leva em consideração demandas estruturais, fatores estruturais que colocam a mulher em uma posição diferente da posição do homem. No nosso protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, também é abrangidas questões como racismo. Por que nós temos que ter um olhar diferente para a mulher nos processos? Por que determinadas demandas, determinadas lesões a direitos atingem muito mais as mulheres negras do que as mulheres brancas ou do que os homens? O protocolo, ele se justifica face a esse anseio social e o compromisso que o Poder Judiciário tem na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. É o Judiciário abrindo os olhos para as demandas sociais, para o que nos é requisitado, o que estão pedindo de nós enquanto justiça. A gente pode dizer, doutora Bárbara, que, eventualmente, no passado, a Justiça tratou as mulheres de forma discriminatória, ou talvez até ainda trate? Esse é um excelente ponto de reflexão. Então, vamos pensar juntos. Será que uma norma aparentemente neutra, quando ela é aplicada, ela tem os mesmos efeitos para as mulheres e para os homens? Será que quando nós vamos realizar audiências, nós vamos realizar julgamentos, júris, nós estamos atentos, por exemplo, de que ali pode ter uma mãe que tem uma criança que está amamentando, que para aquela mulher estar ali, por exemplo, nos casos de violência doméstica, talvez ela tenha pago passagem, ela tenha a preocupação de onde vai estar os filhos dela. Será que nós sempre valoramos a palavra da mulher, seja nos crimes contra a dignidade sexual, seja nos crimes de violência doméstica, da mesma forma? Então, são questões que nós temos que trazer para o debate. Por que nós temos que ter esse olhar diferenciado? E quando nós não temos, quais são as discriminações que nós legitimamos? Isso é um ponto muito sensível. A discriminação, ela pode ser direta ou indireta. Então, cotidianamente, no dia a dia dos magistrados, quando nós enfrentamos os casos concretos, seja de qualquer unidade judiciária, trabalhista, estadual, federal, nós devemos estar atentas e atentos a essas peculiaridades, a esses tons que diferenciam as mulheres, sob pena de nós praticarmos atos de discriminação. E é muito interessante quando nós olhamos, historicamente, o papel do CNJ, o papel da Infam, observar essa preocupação deles. Isso é extremamente rico e mostra que o judiciário está atento aos anseios da sociedade, está atento ainda mais às obrigações internacionais que o Brasil aceitou. O protocolo, ele, ao trazer essa necessidade de perspectiva de gênero, de nós atuarmos com perspectiva de gênero, cumpre as obrigações desde a Convenção de Belém do Pará. Cumpre, por exemplo, a parte introdutória do relatório 33 da CEDAW. É um passo muito importante. E estar atentos de que nós, juízes, devemos buscar, ali no caso concreto, o que é posto para nós, como nós podemos atuar de maneira justa e não discriminatória. Falando em caso concreto, aquele exemplo que a senhora própria deu sobre casos de violência sexual, como é que se traduz um olhar diferenciado, uma perspectiva de gênero no julgamento de um caso de violência sexual, por exemplo? Vou citar algo que está no nosso protocolo. A lei, ela diz que o não consentimento à prática de atos sexuais pode gerar crime. Mas na nossa interpretação do ato, no caso concreto, o que é entendido como não consentimento? É a necessária repulsa ativa ou é a ausência daquele consentimento? O que a gente tem que provar ali?
Isso é um ponto muito sensível, assim como os processos de revitimização. É dever de todos os magistrados, de todo o sistema de justiça como um todo, não apenas do Poder Judiciário, conforme nós trabalhamos, conforme nós vamos conduzindo o processo, evitar processos, evitar situações que coloquem a vítima numa posição de inferioridade. Por exemplo, quando a vida pregressa dessa mulher é questionada como uma forma de defesa ou como uma forma de diminuir a validade da palavra dela. Esses são movimentos muito sensíveis e que nós devemos estar atentos no nosso dia a dia, que nós devemos estar atentos no caso concreto. O julgamento com a perspectiva de gênero já se tornou um ponto pacífico no judiciário ou ainda enfrenta resistências? Para nós respondermos essa pergunta, acho que a gente tem que ter em mente que nós vivemos em direitos humanos sempre processos de lutas e conquistas, em que cada ponto, a doutora Flávia Piovesan fala que cada ponto de chegada é um novo ponto de partida. Então, é sempre muito saudável, sempre muito salutar nós temos essa capacitação, esses questionamentos e olhar para outros horizontes. E na garantia dos direitos humanos, na garantia do princípio da dignidade, é sempre necessário, é sempre importante que cada conquista seja assim comemorada, seja trabalhada como protocolo. Esse protocolo é uma conquista e que sempre tenham em mente que há um mundo pela frente. Existem novos direitos, novas formas de nós entendermos as pessoas, os seres humanos, que precisam ser incorporadas ao Poder Judiciário. E nesse sentido, é muito importante que o protocolo ele é uma atuação conjunta do CNJ com a Infam. Por quê? Enquanto o CNJ ele traz as diretrizes para nós atuarmos olhando em específico a mulher, a Infam ela é responsável pela formação e a capacitação dos magistrados. Os valores humanistas na Infam são muito especiais e muito caros. O protocolo ele vai inclusive ao encontro do Plano de Desenvolvimento Institucional, que vale de 2019 a 2023, porque ele fala sobre competências cognitivas complexas, para que o magistrado se entenda, que a magistrada se entenda dentro da sociedade como um todo. A missão da Infam, ela tem uma finalidade, que a justiça esteja em sintonia com a demanda social. E o protocolo cumpre isso. Além do que, no CNJ, nós observamos essa constante preocupação de que o magistrado, ele entenda, ele compreenda a sociedade que ele viva. E assim desempenhe melhor a sua função. Um exemplo disso é a recomendação 79 do ano passado, que determina que os tribunais de justiça capacitem as suas juízas e os seus juízes que trabalham com violência doméstica em gênero, raça e direitos humanos. Então, há aqui, com o protocolo, a criação, a ratificação de um sistema, de um círculo dentro do Poder Judiciário virtuoso, em que boas ações são reconhecidas, são ratificadas, que geram outras boas ações, impactam nas decisões dos juízes, realizando novas boas ações, novas normativas, novos procedimentos. Observo que quando o CNJ faz uma recomendação como a de 79, ele determina que todos os juízes do Brasil que falam sobre violência doméstica sejam capacitados sobre isso. Isso diminui a revitimização. Isso também colabora para que o magistrado atue junto com a sua rede de enfrentamento à violência, que também está no nosso protocolo. Isso é essencial, porque aumenta a confiança da sociedade em nós.
Com a publicação do protocolo agora em outubro, passa a ser obrigatória a perspectiva de gênero no julgamento de casos que envolvam mulheres, ou os juízes podem adotar ou não conforme a sua convicção? Formar a sua livre convicção é uma das garantias, é uma das prerrogativas dos magistrados. O que nós observamos, os movimentos que nós observamos, nacionais e internacionais, é conferir a esse magistrado todos os elementos para que ele possa formar a sua convicção. Quem não tem essa possibilidade de conhecer o protocolo, ali tem um guia passo a passo. Como que nós podemos fazer para ver se esse processo, se essa decisão, ela se adequa aos anseios da sociedade, ela protege grupos vulneráveis? O que o CNJ e a Infam fazem nesse protocolo é além de uma obrigatoriedade. É você conferir instrumentos para a administração da justiça. Isso é extremamente grandioso. Nós, enquanto magistradas e magistrados, formamos nosso livre convencimento. Mas a gente só pode julgar, a gente só pode conhecer efetivamente um processo se nos é dado esse instrumento. E é isso que o protocolo faz. Ele traz as ferramentas, ele traz as bases para que a gente consiga conhecer e formar o nosso entendimento sobre aquele caso concreto. O julgamento com perspectiva de gênero é uma experiência exclusivamente brasileira ou ela encontra respaldo em experiências internacionais? O que a senhora pode nos dizer sobre isso? O julgamento com perspectiva de gênero, ele é uma tendência mundial. Nós temos protocolos, por exemplo, no México, no Uruguai, e nós estudamos esses protocolos para formar o nosso, de acordo com a nossa realidade. Nós observamos dentro do direito internacional essa preocupação muito grande, muito efetiva, com a proteção às mulheres, a proteção ao gênero, a proteção às pessoas negras, que não podem ser de maneira alguma esquecidas, olvidadas. E é muito importante lembrar essas interseccionalidades. E quando a gente fala de gênero, raça, podemos estar falando de deficiência em um mesmo contexto, em um mesmo caso concreto. Então, a realização de protocolos, ela é uma tendência que cumpre obrigações internacionais, que cumpre o que a Convenção Belém do Pará, para nós, aqui, diz. Então, não é uma exclusividade brasileira. O que é uma exclusividade brasileira é que o nosso protocolo ele é adequado às nossas necessidades. Eu observo que o GT27 ele é composto por diversas pessoas de áreas do saber e de áreas da justiça muito diferentes. O protocolo ele tem 3 partes, que é a primeira parte conceitual, a segunda parte que é um guia prático e a terceira relativa aos ramos de justiça. Nesse grupo de trabalho tinha juízas do trabalho, juízas federais, juízes estaduais, juízes militares, sob a coordenação de conselheiras do CNJ muito queridas e muito comprometidas com o seu papel e com o papel do Conselho Nacional de Justiça de participação efetiva na construção dessa sociedade justa e igualitária. Bem, chegamos ao fim de nossa entrevista. Eu agradeço a participação da doutora Bárbara Lívio, juíza do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e presidente do Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o FONAVID. Agora o link CNJ dá notícias da Justiça com um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, comemora os resultados da Semana de Conciliação, realizada entre 8 e 12 de novembro. O TRF2 fez 1.429 audiências, com 750 acordos e 1.004 sentenças homologatórias. Por causa da pandemia de Covid-19, o trabalho foi totalmente online por meio do sistema de audiência virtual. O CNJ prepara um balanço nacional da Semana de Conciliação.
A Justiça vai contar em dobro cada dia de pena cumprido em celas superlotadas, sob condições degradantes e desumanas, no Presídio Central de Porto Alegre, um dos maiores do país. A decisão não vale para presos condenados ou acusados de crime contra a vida, integridade física ou delito sexual. A juíza Sonali da Cruz Slurran, da primeira vara de execuções criminais do TJ do Rio Grande do Sul, seguiu jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ainda cabe recurso à decisão. O programa Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça investe na inteligência artificial para dar agilidade à gestão de processos no judiciário. O instrumento para isso é o projeto Classificação Processual, parceria do CNJ com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e a Universidade de Fortaleza. O projeto desenvolve algoritmos para classificar de forma automatizada processos judiciais nos sistemas eletrônicos, o que simplifica e reduz custos. E a hora do CNJ nas redes, vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! O CNJ quer saber onde e como acontecem os casos de assédio e preconceito no judiciário. Magistrados, estagiários, servidores e colaboradores da Justiça terão a oportunidade de falar de maneira sigilosa sobre assédio moral, sexual ou preconceito que tenham sofrido. O Conselho aplica esse questionário até o dia 3 de dezembro a todos do quadro de pessoal do Poder Judiciário, com o objetivo de conhecer a realidade das unidades de justiça em relação ao tema. O estudo assegura a confidencialidade dos participantes e os resultados já deverão ser apresentados agora em dezembro. Mudando de assunto, você sabia que o regime de bens pode ser alterado após o casamento? Essa é uma decisão importante que o casal deve tomar antes do matrimônio. No entanto, depois de casados, os cônjuges podem perceber que o regime escolhido por eles não era o melhor. De acordo com o Código Civil, a modificação do regime de bens pode ser realizada, mas é necessário que se cumpram alguns requisitos. Um deles é que ambos os cônjuges estejam de acordo. Na última semana, uma publicação sobre esse tema chamou a atenção de muita gente nas redes do Conselho e nós convidamos você para conferir também e verificar os outros requisitos para que essa alteração ocorra. E uma decisão recente do STJ garantiu que não importa se você comeu ou não um alimento que esteja estragado ou contaminado com um corpo estranho para caracterização de dano moral. Para a Corte, a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor. Essa decisão foi tema de uma publicação do CNJ e bombou nas nossas redes. Corre lá no Facebook, Instagram e Twitter para conferir. Por hoje é só. Até mais! Você, claro, conhece o nosso quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Veja a história de hoje. Em 2013, eu tive uma situação aqui em Goiânia da presidência de um júri popular em uma situação de tentativa de homicídio, ou seja, um marido tentando matar a sua mulher, em situações de desavença, de muita briga, de muito desacerto. Num determinado dia, ele chegou na sua casa, adentrou até o quarto, ele derrubou a mulher na cama, amarrou suas mãos e seus pés com fios, colocou roupas em sua boca para que ela não pudesse gritar, e ali então ele, pegando uma faca, ele furou os 2 olhos daquela mulher numa situação de extrema violência. E aí então ele deixou o local pensando que ela estivesse morta, e ela, recobrando os sentidos, então ela conseguiu se desvencilhar daqueles fios que amarravam suas mãos e seus pés, também tirou aquelas roupas que estavam na boca e conseguiu, portanto, chamar por socorro quando os vizinhos, então, foram até o local e acharam aquela mulher naquela situação. Muito bem, esse caso foi levado a julgamento no Tribunal do Júri em Goiânia em 2014.
um ato de muita comoção, a imprensa nacional naquele tempo acompanhando esse trabalho, e o júri popular entendeu que realmente esse marido deveria ser condenado, e houve, no caso ali, uma pena de 12 anos de reclusão. Ou seja, eu comecei com a pena base de 18 anos, porém, como o crime era tentado, então ele ficou no patamar de 12 anos de reclusão, no regime fechado. Houve recurso por parte da defesa, entretanto, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás confirmou na íntegra essa condenação. Esse julgamento, dentre os mais de 2.000 que eu presidi, me chamou muito a atenção, e naquele momento do julgamento eu até não me contive na narrativa dela, e lágrimas desceram, porque eu fiquei extremamente comovido com aquela situação. Foi um caso que me marcou profundamente, principalmente pela questão do gênero. Eu penso que realmente as mulheres são mais vulneráveis a serem vítimas em situações dessa natureza de violência doméstica e familiar, sem dúvida alguma. Eu verifico aqui em outras situações mulheres que também já foram agredidas em função do gênero, e mulheres que, no caso, estão mais vulneráveis a esse ataque machista. Isso chama muita atenção. Entretanto, eu vejo que o Poder Judiciário tem dado uma resposta muito boa nesse sentido, e o júri popular, que é, no caso, a instituição que eu presido, tem sido implacável nessas situações, ou seja, o júri composto por homens e mulheres, julgando ali o seu semelhante, pessoas leigas, não tem aceito situações de violência dessa forma. O que eu vejo é que o júri tem sim dado resposta em condenação nas situações em que a mulher é vítima de violência, e principalmente o homem machista, o homem que age dessa forma com violência. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, e até o próximo programa.